A gente fala agora a respeito do cortisol. O cortisol, ele vai ser o hormônio ali produzido pelo córtex das glândulas suprarrenais, né, das glândulas adrenais. O estímulo da produção do cortisol é o ACTH, que a gente comentou mais cedo na aula. Esse ACTH vai chegar lá nas glândulas suprarrenais e estimular a produção de cortisol, e como retroalimentação ele diminui a produção de ACTH e do CRH pelo hipotálamo, tá? Então, a gente usa o cortisol para avaliar, né, a quantidade do nível desse hormônio no sangue, e ele atua no nosso metabolismo, no metabolismo de proteínas, de lipídios, de carboidratos, né? Então, ele está muito relacionado ali à nossa alimentação, à nossa nutrição, ao metabolismo, né, desses nutrientes no organismo. Ele vai afetar os níveis de glicemia, né? Regula a pressão arterial, ajuda a manter o sistema imune. Então, o cortisol ele é um hormônio que vai atuar em uma série de situações no nosso organismo. E aí é que tá, né? A gente já falou em alguns momentos na nossa aula sobre reação de luta ou fuga, né? A reação de luta ou fuga, ela é aquela reação onde o corpo da gente, sobre estresse, ele libera, né, esse hormônio, que é o cortisol, e ele atua diminuindo algumas situações, né? Não, só para a gente lembrar, numa situação de luta ou fuga, o nosso corpo ele é preparado ou para enfrentar, né, a situação que nos está causando estresse, ou fugir, né? Por isso, luta ou fuga. Ou você vai para dentro ou você sai correndo. E aí, olha o que o cortisol faz. Diminui a sensibilidade à dor, diminui a serotonina, né, que está ali relacionada ao prazer, à felicidade, aquela sensação, né, de bem-estar, e suprime o sistema imune. No contrário, né? O que ela vai fazer para elevar? Aumenta a glicemia, que você vai precisar de mais energia ali, aumenta a memória e a atenção, capacidade de alerta, e ela vai aumentar ali a pressão arterial e, com isso, frequência respiratória e batimento cardíaco também. Então, é o corpo se preparando para enfrentar o problema ou para fugir. Para isso, ele precisa de energia, ele vai precisar de mais tônus muscular, ele vai precisar de maior frequência cardíaca. Então, nesse sentido, né, o estado de alerta, né, hiperligado ali, no sentido, ele estimula toda essa parte aqui. Mas, em compensação, né, vai diminuir justamente o que nos faz frear. Então, é como se ele estivesse ali tirando a nossa capacidade de entrar naquela situação, né? Aí é onde acontece aquele após reação de luta ou fuga, é onde acontece o que a gente chama de depois que passa é a que a gente vai sentir. Ou então aqui seria o equivalente ao que a gente chama de o sangue está quente ainda, o sangue está quente, então não estou sentindo nada, e depois que o sangue esfria é que a gente vai se dar conta do que aconteceu. Então, na verdade, o sangue quente ou sangue frio, né, nessas situações, eles são, na verdade, ações de hormônios, né? Então, o cortisol, numa situação de luta ou fuga, por que ele diminui a sensibilidade à dor? Porque essas pessoas, de repente, vão precisar enfrentar coisas muito maiores, né? Já contei a situação aí de pessoas que às vezes levantam automóveis, né? Quando veem seus entes queridos presos, vão levantar coisas, vão fazer um esforço, na verdade, sobre-humano para lidar com situações como essa, porque elas não estão sentindo dor, vão sentir depois que a situação passou. É o que acontece numa situação de acidente, né? Eu já contei para vocês esse relato também, né? De uma pessoa que veio, socorreu muitas pessoas durante um acidente automobilístico no qual ela estava também, né? E ela, na verdade, tinha sofrido uma hemorragia interna. Então, o que ajudou, o que fez ela ajudar a todos ali sem sentir o que estava acontecendo, era o cortisol, era o hormônio que foi liberado na situação de luta ou fuga, né? Então, assim, para o bom e para o ruim, né? O cortisol ele vai ajudar a enfrentar a situação, mas ele vai mascarar problemas mais sérios que possam estar acontecendo ali no organismo, e principalmente porque ele vai diminuir o sistema imune. Naquele momento ali, literalmente você não vai estar sentindo nada. O teu corpo é como se ele tivesse adormecido, né, nessa situação. E aí você perde a sensibilidade.